de louvor e adoração ao nosso Deus, abrindo a palavra do Senhor no Salmo 95. Convido todos a ficarem de pé e abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 95 para fazermos uma leitura a uma só voz, essa chamada a adoração. Salmo 95, leiamos juntos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Podem sentar, irmãos. Somos aqui chamados a adorar, a jubilar diante do Senhor que nos criou, o nosso grande Redentor. Nós vamos orar então, pedindo a Deus que seja conosco e que nos ajude a lhe dar o culto da forma como Ele deseja. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai bendito, nós te louvamos por mais esse dia do Senhor, dia que o Senhor separou para ti, para a tua adoração, para o teu serviço, nos afastando das nossas atribuições seculares, e nos dá agora, ó Deus, a alegria de poder te servir sem impedimentos. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que tome para ti o nosso coração, que o molde, ó Deus, a cada instante, fazendo com que, de fato, esse dia e esse momento em particular possam ser devotados a ti, Senhor, com integridade. Que o Senhor cative a nossa mente, que não nos deixe, Senhor, devagar, que não nos deixe dividir com outrem a glória que deve ser dada a ti somente, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, tu és o Criador dos céus e da terra, tu és também o nosso Redentor, ó Deus. Tu nos compraste por preço de sangue, e assim vimos aqui, ó Deus, para te servir, porque para isso o Senhor nos libertou. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guarde, que nos ajude em nossa pequenez, em nossas falhas, a te prestar um culto sincero, que não apenas o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor, mas que aqui também possamos fazer unicamente aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor prescreve na tua santa palavra. Abençoa o teu povo que aqui chegou, olha para aqueles que porventura estejam a caminho, os que virão mais tarde, ó Deus, que o Senhor também os guarde em paz e aqui nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o hino de número 39 do nosso cenário. Hino 39. Ó vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde, uni-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal,
a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus o Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Louvado seja o nosso Senhor que nos salvou do nosso pecado, da condenação certa que é dada por Ele. Vamos mais uma vez ficar de pé e abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, no capítulo 1. Vamos ler também a uma só voz os versos 8 ao 10. Primeira João, capítulo 1, dos versos 8 ao 10. Leiamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui o apóstolo João nos lembra da nossa condição, que é inegável, de pecadores. Não podemos afirmar que não temos praticado o pecado e que o pecado não habita em nós. E ele também nos dá a certeza de que, apesar dos nossos pecados, se nós os confessarmos, confiando naquele que verteu o seu sangue puro e precioso para nos lavar, nós encontramos nele o perdão, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, certos de que nós somos, pelas nossas próprias faltas, indignos de estarmos na presença do Senhor, vamos confessar as nossas transgressões, confiados no nosso Senhor Jesus, no perdão que nós recebemos por meio dele apenas. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, nos achegamos mais uma vez a Ti, certos de que a Tua palavra ela é verdadeira e mentiroso é todo o homem que a contradiz. Assim nós confirmamos, ó Deus, que somos pecadores, que temos por muitas vezes transgredido a Tua lei, seja por pensamentos, palavras, ações, pela nossa omissão, a nossa ignorância também, ó Deus. São tantas as formas, Tu as conheces, bom Deus. Nós temos nomeado-as de maneira silenciosa, mas as confessamos, certos de que são todos nossos pecados. Em nós não há nenhuma justificativa para transgredirmos, nem queremos fazê-lo, ó Deus. Mas abertamente confessamos diante de Ti as nossas transgressões,
certos de que no Senhor há a copiosa redenção. O Senhor pode nos libertar da escravidão do pecado. O Senhor pode nos dar graça para nos perdoar e não contar outra vez esse pecado sobre nós. Por isso nós te confessamos abertamente e confiantes naquele que pagou o preço por cada uma das nossas transgressões. Mas ainda assim te pedimos, Senhor, que não nos deixe apenas com um coração penitente, mas nos dá um coração santo, Senhor. Transforma a nossa vontade, o nosso querer a cada dia. Nós bem sabemos que o pecado habita em nós, mas não queremos, ó Deus, que ele nos domine outra vez, como andávamos anteriormente, como diz a tua palavra. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Para isso o Senhor nos alcançou. Dá-nos graça, ó Deus, para viver a vida de retidão que o Senhor deseja de nós, que o Senhor almejou para todos nós, para que sejamos dia após dia renovados à imagem do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que possamos olhar para Ele, contar com a tua graça e o teu perdão, e assim, dia após dia, trazermos a glória que é devida ao teu santo nome. Sê conosco, ó Deus, nos abençoa e nos perdoa. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Em resposta ao perdão que temos de Cristo, vamos continuar louvando ao Senhor com alguns cânticos. Eu convido os irmãos da equipe de louvor para conduzir-nos nesse momento com mais alguns cânticos. Convidamos os irmãos a ficar de pé. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você abra a sua boca, seu coração, e juntamente conosco vamos exaltar e adorar o nome do Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua graça reconheço a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim,
mais, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Os irmãos podem sentar. Nesse momento nós convidamos os irmãos que têm a oportunidade de estar trazendo o seu dízimo, suas ofertas. Distante eu vi chegar, tão cansado e ferido estou, e vontade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e vales, como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Eu estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possas me dar. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas
afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor. Prefiro tua presença, Senhor, Senhor. Te amo mais que tudo, Senhor, Senhor. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Essa feita pedindo a Deus a graça de falar aos nossos corações e pela obra do Espírito Santo Ele ilumine a nossa mente, que venhamos assim a aprender da sua palavra e pô-la em prática em nossas vidas. Vamos orar. Bondoso Deus, nós já ouvimos a tua palavra nos chamando a te adorar, mostrando-nos que somos pecadores. Já abrimos nossos lábios de volta, ó Deus, em adoração, em louvor ao Senhor. E agora te pedimos que o Senhor mais uma vez nos fale ao coração, que opere, ó Deus, em nós, de forma a nos transformar a cada dia de conformidade com a tua vontade. Que o Senhor nos livre de todo mal, em especial aquele que agora tenta, ó Deus, tomar a palavra que ora é semeada. Que o Senhor guarde o nosso coração, que guarde a nossa mente, que nos ilumine assim pelo Teu Santo Espírito e que possamos crescer em graça e em conhecimento. Fica conosco, em nome de Jesus nós choramos agradecidos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5. Eu vou ler dos versos 19 ao 21 apenas, e essa vai ser a porção para a nossa meditação nessa manhã. Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém. Irmãos, o contexto em que está essa fala do apóstolo Paulo é o contexto maior da carta aos Gálatas, que é o ensino que contrapõe-se ao ensino dos falsos mestres judaizantes que adentraram a igreja que havia sido plantada na região da Galácia e que tentava fazer com que os cristãos eles voltassem às práticas dos judeus, no sentido de voltarem a observar ritos da lei de Moisés como requisitos necessários à salvação. Então, era como se fosse necessário operar essas coisas, ou seja, cumprir essas obras, cumprir a lei dessa forma, para que se pudesse alcançar a salvação. E isso é justamente o oposto do Evangelho. O Evangelho nos chama a Cristo pela graça, pela fé somente, e não por obras. Então Paulo vem desde o início da epístola combatendo esse ensino, mostrando como ele é falso, como o próprio ensino do Antigo Testamento
já apontava para a libertação dos pecados através da fé em Cristo somente e não por obras. Só que quando a gente pensa nisso e quando a gente fala, ainda hoje, há a possibilidade das pessoas entenderem mal o que é viver pela graça de Deus. E assim também, naquela época, esse não era um mal que era incomum, ou um mau entendimento que poderia ocorrer também naquela época. E assim, o apóstolo Paulo, de maneira preventiva, ele já vem mostrar, ou de maneira mais específica, o que é viver pela graça. Viver pela graça, ele fala nos versos anteriores, é viver uma vida de liberdade em contraponto à vida de escravidão, da obediência da lei. Então, o normal é que as pessoas pensem, bom, então se não tem mais lei, eu posso viver da forma que eu quiser. E Paulo vai dizer, não, você agora serve a Deus através da lei do amor. E ele vai explicar o que é essa lei do amor nos versos anteriores. Nos versos 13 ao verso 15, ele vai dar ali o resumo da lei. E quando nós então olhamos para esse resumo da lei, nós entendemos que o resumo disso aí está em amar ao próximo como a si mesmo. Então é um retorno aos 10 mandamentos, agora com uma motivação diferente, de não mais servir a Deus para alcançar o seu favor por meio da obediência a esses mandamentos, mas de, uma vez que Deus nos libertou, uma vez que Deus graciosamente nos livrou da escravidão do pecado, agora nós nos rendemos a Ele para servi-lo livremente. Isso é exatamente aquilo que Deus coloca para o seu povo quando Ele o liberta da escravidão do Egito. Os irmãos estão estudando ainda o Êxodo, se vocês lembrarem, quando principiou-se ali a exposição da lei de Deus, dos 10 mandamentos, o cabeçalho da lei, lá em Êxodo capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele diz, eu libertei vocês, eu lhes tirei da escravidão do Egito. E o que Deus faz? Ele diz, agora vivam do jeito que vocês quiserem? Não. Ele vai dizer, vivam dessa forma. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E assim ele vai listando a lei. Eles estão livres para obedecer, livres para amar. Livres para amar. Daí, então, Paulo vai mostrar que essa vida de amor, ela é uma vida vivida apenas através da obra do Espírito Santo de Deus. É uma vida de caminhada no Espírito Santo. E ele mostra como isso é necessário. Nos versos imediatamente anteriores, se a gente olhar aí o verso 16, ele vai dar a ordem. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Depois, no verso 18, ele diz, se sois guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, ele mostra aí que nós devemos caminhar seguindo os passos do Espírito Santo de Deus. Mais adiante, no verso 25, ele vai dizer, então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é uma caminhada que está proposta para nós e isso deve ser feito. Isso deve ser feito. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós continuamos em nossos pecados, nós continuamos fazendo a nossa própria vontade. Então não há indicativo nenhum de que houve de fato uma obra de libertação nas nossas vidas. Então ele mostra nos versos anteriores que essa vida no Espírito Santo é algo que é necessário, nós precisamos caminhar. Os 3 versos que eu citei, eles mostram isso. Essa caminhada no Espírito Santo é uma caminhada contra a carne. Vejam que ele diz, andai no Espírito, mas jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então é uma caminhada de luta contra a carne e luta intensa. Ele vai dizer no verso seguinte, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E se lutarmos dessa forma, se caminharmos seguindo o Espírito Santo, lutando contra a carne, nós estaremos então livres da lei. E aí Paulo vai mostrar, agora os versos que eu li para os irmãos, o que é andar no Espírito e o que é andar na carne. Porque às vezes fica muito vago, algo muito geral, e a gente fala, mas o que é andar na carne? E antes de caminhar, né? Carne aqui que Paulo fala não é
simplesmente, não é o nosso corpo físico, não é a matéria. Quando Paulo fala de carne aqui em Gálatas, ele está falando da nossa velha natureza pecaminosa. Ele está falando do velho homem que ainda habita em nós e que luta continuamente contra o Espírito Santo de Deus, que agora também, pela graça de Cristo, habita em nós. E ele mostra aqui, na sequência, quais são os frutos produzidos pela carne e os frutos produzidos pelo Espírito Santo, para que possamos ter a evidência de que de fato fomos libertos, que de fato estamos andando como Deus requer de nós, seguindo a lei do amor. O Senhor Jesus, ele já ensinou lá em Mateus capítulo 7, verso 16, que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E assim também Paulo vai fazer agora aqui. Vai nos mostrar quais são os frutos da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Hoje nós vamos focar aqui simplesmente nas obras da carne. Nós vamos ver qual é o caminho tortuoso do pecado, do qual nós devemos nos desviar, o qual nós devemos olhar as nossas vidas e perceber se de fato a nossa vida ela não é marcada, ela não é determinada por quaisquer desses pecados, ou a soma deles, ou qualquer um deles. Porque se andamos dessa forma, nós devemos sinceramente questionar se houve de fato uma obra de Deus no nosso coração. Então, basicamente, Paulo aqui vai nos ensinar a não produzir as obras da carne. Então, ele vai citar as obras da carne aí nos versos 19 ao verso 20, e do 19 ao 20, e no verso 21, ele vai dizer qual é a consequência de andar nesse caminho das obras da carne. Então, primeiramente, ele mostra aqui uma lista desses pecados. São desejos pecaminosos e ações que, no geral, os comentaristas dividem em quatro grandes seções. Eles vão falar aqui dos pecados ou vícios relacionados à área da sexualidade, dos pecados ou vícios relacionados à área da religiosidade, dos pecados ou vícios relacionados aos relacionamentos. Eu coloquei aqui a irmandade, a forma como nós lidamos uns com os outros. E, por último, os pecados que estão ligados à libertinagem para a nossa vontade, ou a liberdade da nossa vontade, ou a permissividade. E a gente vai dividir aqui esses pecados nessas listas, e a gente vai observar que à medida que a gente anda, esses pecados eles mais ou menos como que se sobrepõem. Não há uma distinção muito nítida entre cada um deles, mas ainda assim nós podemos perceber algumas nuances e ver como a nossa vida ela pode ser permeada por quaisquer desses males ou quaisquer desses vícios, e assim lutarmos para nos afastar deles. Outra coisa que a gente precisa entender aqui é que essa lista que Paulo coloca de obras da carne, ela não é uma lista exaustiva. Ou seja, as obras da carne não são somente essas coisas que são listadas aqui. Se os irmãos olharem lá para o verso 21, ele cita lá as invejas, bebedices, glutonarias, e ele expande, e coisas semelhantes a essas, deixando claro que esses são simples exemplos, mas que as obras da carne elas não se resumem a essas coisas. Criar um catálogo ou uma coleção para listar vícios e pontos, aspectos positivos do caráter humano e virtudes, era algo comum nos tempos de Paulo. E Paulo repetidamente usou desse recurso em algumas de suas cartas. Em Romanos, no capítulo 1, versos 29 ao 31, ele tem uma lista dessas de vícios. Em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versos 2 e 5, ele diz a mesma coisa. E apesar de nenhuma dessas listas se repetirem exatamente, justamente pelo fato de que não é uma lista exaustiva, tudo aquilo que Paulo estava nomeando ali era algo que não fugia ao conhecimento dos irmãos das igrejas da Galácia. E também não deve fugir aos nossos conhecimentos hoje. Vejo que no final, também no verso 21, ele diz: essas são coisas das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Ou seja, por outras vezes, Paulo já havia levado esse ensino. Essas coisas são conhecidas, são práticas que eram comuns a eles, não apenas
muito provavelmente antes da conversão, e que agora, provavelmente, algumas delas estavam se perpetuando no meio da igreja. O grande problema de todas dessas práticas não está simplesmente naquilo que é exterior, não é simplesmente no praticar essas coisas, mas a sua raiz que está no coração. Todas elas vêm de um coração corrompido, um coração que não foi de maneira última transformado pela graça do Espírito Santo. Vejam, a permanência, a gente tem que deixar bem claro isso. Não é o mero falhar, não é o mero cair em alguns desses pecados, mas é ter a vida marcada por quaisquer desses vícios, quaisquer desses pecados, torna-se uma evidência clara de que não há obra de conversão. Então, essa não é uma lista exaustiva, nós também não vamos exaurir cada uma dessas palavras, desses vícios que são postos aqui, mas nós devemos considerar, pelo menos enquanto grupos, a cada um deles, para que assim possamos avaliar a nossa própria vida, avaliar o nosso próprio coração e ver de fato como nós estamos andando. Então, em primeiro lugar, no verso 19, a parte A, Paulo diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza e lascívia. Paulo aqui ele está citando, é interessante que quase sempre ele começa a citar esses pecados, a lista de vícios, pelos pecados ligados à área da sexualidade. O Senhor Jesus também faz a mesma coisa, em Marcos capítulo 7, versos 21 e 22. Então ele aqui traz prostituição, impureza e promiscuidade. O primeiro termo, aqui é o termo mais geral usado para se referir a todos os pecados na área da sexualidade. Adultério, fornicação, homossexualidade, bestialismo, todas essas coisas estão dentro desse termo. É o termo que Jesus usa lá em Mateus capítulo 19 como a cláusula de exceção que dá permissão ao divórcio. Ele diz lá que não pode se separar a não ser por causa das relações sexuais impuras. Tem algumas traduções traz assim, mas o termo é esse termo que é um termo bem abrangente, não é simplesmente a questão do adultério. Então, termo geral. Depois ele fala da impureza. A impureza ela também está relacionada ao pecado na área da sexualidade, contudo ele se liga mais diretamente ao coração, à mente e ao coração. Lá em 1 Tessalonicenses 4:7, esse mesmo termo é usado em oposição à santificação. Então, é algo mais do coração, oposto a uma obra também do coração, de impureza na mente e no coração. E a promiscuidade, o último termo que Paulo usa aqui, também traduzido por indecência, é a palavra comum para os mesmos tipos de pecados que são expostos de forma irrefreada ou incontida. Então vejam que os problemas nessa área da vida, eles trazem grandes consequências e tem várias razões para isso. Os pecados sexuais, sejam eles cometidos apenas na mente, sejam eles apenas frutificando no coração ou cometidos com outra pessoa, eles trazem dano ao corpo de Cristo e a nós como indivíduos. Vejam, se nós olharmos para esses pecados, eles são pecados que acabam por entristecer o Espírito Santo de Deus, porque eles acabam por macular o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, Paulo faz uma advertência severa quando ele diz assim, 1 Coríntios 6,16: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele continua: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então ele diz: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E vejam a advertência de Paulo no verso 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a prática da promiscuidade, da imoralidade, ela macula o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Nós paramos para pensar, além disso, são pecados graves porque eles afetam
muitas outras pessoas e não apenas aqueles que o cometem. Pensem nas famílias daqueles que se envolvem em pecados na área da sexualidade. Um cônjuge traído, filhos de cônjuges que acabam se separando por conta de um adultério. Então o pecado não afeta simplesmente aquela pessoa que está usando o seu corpo de maneira inadequada, mas todos aqueles que estão ao seu redor, não apenas com o próximo, com o que você se relaciona. Você pensa aí, os pecados da área da sexualidade, geralmente pessoas, mas as pessoas correlacionadas. Diferente, por exemplo, quando você agride alguém, você está machucando diretamente outra pessoa. Quando você mente acerca de alguém, você está maculando a reputação de uma pessoa. Lógico que isso tem correlações, mas intimamente esses pecados na área da sexualidade, eles levam um escopo muito maior. Além disso, esses pecados deixam claro o egocentrismo de quem os pratica. A maioria deles tem como fim último o simples saciar os desejos do corpo. E se esquece de todos aqueles que estão ali à volta, todos aqueles que estão ao redor. Eu sou o centro de tudo, o que me importa é me satisfazer e todo o resto que se exploda. No fim das contas, no frigir dos ovos, o que nós vemos é isso. O pecado da imoralidade sexual, ele desonra não apenas os dois, os que praticam, mas outros seres humanos que foram criados à imagem de Deus. Os pecados na área da sexualidade, eles também violam, irmãos, o plano de Deus puro que ele tem para a união, para os relacionamentos que Deus colocou para homem e mulher. E por fim, e aí é o ponto que a gente tem que fazer aqui o maior destaque, é o fato de que eles são totalmente opostos ao fruto do Espírito Santo. O primeiro que é mencionado na lista a seguir, das virtudes, o amor. E vejam como vil o coração do homem em transformar a verdade em mentira. Qual a justificativa que se dá, no fim das contas, para os pecados nessa área? Em quase todas elas vai se dizer, não é o amor. Porque eu amo agora, o meu amor mudou. E vejam que não há como fazer isso. Chamar isso de amor é transformar o que Deus diz que é verdade em mentira. Irmãos, Cristo, ele morreu para tomar para si, diz Paulo lá em Efésios capítulo 5, uma igreja pura, sem mancha ou mácula. Ele derramou o seu sangue na cruz para nos lavar de toda a nossa impureza. Não há como nós, que fomos lavados, que cremos no Senhor Jesus, fomos lavados e redimidos por Ele, permanecermos insistentemente uma vida de imoralidade, uma vida mergulhada nos vícios da sexualidade. Nós somos livres dessas coisas pela obra dele em nossos corações. Ele nos lavou, por isso essas coisas devem ser banidas da nossa vida. Mas Paulo vai adiante. Ele fala depois, no verso 20, dos vícios relacionados à religiosidade. Vejam, Gálatas capítulo 5, verso 20. Ele diz então, não apenas a prostituição, impureza e lascívia, mas também a idolatria e feitiçarias. Tiago fala que nós devemos viver uma religião pura e sem mácula, que aí ele vai dizer que nós devemos lembrar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Mas o termo religião que eu estou querendo colocar aqui não se assemelha àquilo que Tiago falou lá na sua epístola, no capítulo 1, verso 27. A religião que eu estou falando aqui, ou a que Paulo, que eu categorizei como religião aqui, é a religião no aspecto negativo. É a mera religiosidade. Viver a mera religiosidade, ou simplesmente ser religioso, não é o mesmo que andar no Espírito. Vejam que os falsos mestres que estavam empurrando os crentes da Galácia a se afastar do Evangelho, eles estavam focando justamente em quê? Numa prática religiosa. Eles estavam querendo voltar aos jejuns, à celebração dos dias santos,
a imposição da circuncisão, todos esses eram aspectos religiosos da antiga aliança. E vejam, nem por isso, essas pessoas estavam sendo consideradas como pessoas que estavam andando conforme o Espírito Santo de Deus. Se a gente for falar simplesmente de religiosidade, irmãos, há várias expressões de religiosidade no mundo, e todas elas vão acabar em idolatria ou em feitiçaria. Ambas são expressões de uma religião sem os frutos do Espírito Santo. E uma vez que Paulo coloca esses dois termos juntos, idolatria e feitiçaria, provavelmente aqui ele não está querendo expor ou adentrar na idolatria como aquele aspecto mais amplo, mais geral, de que é aquela capacidade que nós temos de transformar coisas boas em ídolos. Embora isso também seja uma obra da carne. Mas basicamente ele está tratando aqui da idolatria, lembrando a religiosidade que os crentes da Galácia viviam naquele tempo. Então ele está falando das práticas pagãs que eram adotadas pela igreja naquele tempo. O que é então a feitiçaria? A palavra que é utilizada aqui, que é traduzida para a gente por feitiçaria, é a mesma palavra do grego, de onde vem a raiz da nossa palavra farmácia. É um termo que, no fim das contas, ele não tem nenhuma conotação moral negativa, mas era a simples prática de se manipular substâncias para se conseguir um efeito curativo. O problema é que quando essa palavra ela é inserida no contexto da religião, então ela remete àquelas pessoas que buscavam, através da manipulação de objetos, de substâncias e de coisas, conseguir transformar a realidade ao seu redor de forma diferente daquela que Deus tinha colocado diante delas. Ou seja, era de tentar, de substituir a confiança em Deus e na sua providência por poderes ocultos. Isso aí é o que Paulo chama de feitiçaria. Aí a gente pode falar, pastor, isso aqui a gente podia até pular, né? Porque quem vê isso nos nossos dias hoje? Irmãos, há igrejas hoje, ditas cristãs, que parecem ser guiadas mais por uma coleção de superstições pagãs do que pela palavra de Deus. Na prática, acaba sendo basicamente um esoterismo gospel. Um esoterismo gospel. E se a gente for debandar para essa questão dos que manipulam ou dos que veem o futuro, aí você vai ver que ainda tem crentes lendo horóscopo para encontrar o sentido da vida. Outros acreditam que fazer uma coisa ou outra vai mudar a forma como os seus relacionamentos vão lidar. E por aí vai. Isso são obras da carne, que são nomeadas hoje no nosso meio, porque se a gente for olhar para o mundo, hoje o mundo diz que nós somos cristãos, que somos evangélicos, e essas práticas estão no meio de igrejas que pelo mundo são chamadas também de cristãs evangélicas, quando nós sabemos que não são. Mas aqui fica claro para a gente acabar se afastando dessas coisas, se afastando dessas práticas. A idolatria não é só essa adoração também de imagens, mas é toda a prática que se liga de maneira indireta ao culto dos ídolos. Inclusive aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, né? A proibição de comer a carne sacrificada aos ídolos quando a consciência nos acusa. Não é simplesmente se prostrar diante dos ídolos, mas é o se negar a prestar culto também ao único Deus vivo e verdadeiro. Então essas são obras, irmãos, da carne, não do Espírito Santo de Deus. Vendo isso, que fujamos. Se vivemos isso, que abandonemos. Depois ele entra na parte que talvez seja mais conturbada, que mais talvez toque nos nossos calos. Os pecados que estão aí ligados à forma da nossa irmandade, os vícios da nossa irmandade, ou o vício na forma como nos relacionamos uns com os outros. Ele vai dizer que esses pecados são as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, dissensões, facções e invejas.
Irmãos, esses pecados eles basicamente se sobrepõem uns aos outros. Mas eu vou citar aqui basicamente o que é cada um deles para que a gente tenha uma noção. As inimizades são as desavenças provocadas de qualquer tipo. Desavenças que têm raízes em conflitos. Elas são geradas quando, por exemplo, alguém começa a tomar um partido e esse partido se torna o seu centro de adoração. O fundo da verdade está naquele partido e a partir daí ela começa a reagir de maneira pecaminosa para com as outras pessoas que estão ao seu redor. Provavelmente era isso que estava acontecendo na igreja, à medida em que os falsos mestres estavam entrando, trazendo o ensino judaizante, de torná-los de novo obedientes à lei. Então alguns estavam agarrando aquilo, enquanto outros estavam sendo alvos de inimizade, estavam sendo afastados. Inimizade, essa visão negativa acerca do outro por conta daquilo que se abraça, gera as porfias. Aí você pergunta, o que é porfia, pastor? Porfias são contendas. Começa a gerar as lutas, que são muitas vezes não simplesmente geradas pela discordância em pontos específicos de algo que se pode debater, mas está relacionado ao temperamento contencioso. Aquele aguerrido que busca, que faz confusão por qualquer coisa. Essas são as porfias. Os ciúmes. Ciúmes, aqui, ele tem uma conotação negativa, mas a palavra que é utilizada para ciúme aqui é zelo. O zelo, quando ele se torna excessivo, ele acaba trazendo morte. Não é justamente o ciúme que a gente diz que sente da pessoa que a gente mais ama. Não tem os ciúmes. Então, em uma certa medida, isso denota cuidado. Deus zela por sua glória. Mas há um ponto em que se passa disso, em que ele acaba gerando violência, amargura, pecados e outras coisas. No fim das contas, a pessoa ciumenta, ela demonstra uma falta de gratidão a Deus por aquilo que ela tem, Deus tem colocado ali ao seu alcance, porque é uma tentativa de dominar totalmente aquilo que é posto diante de si. No fim das contas, o ciúme, o zelo, ele em vez de ser uma demonstração de amor pelo próximo, ele acaba sendo uma demonstração de falta de amor para com o próximo. É dominá-lo, é tomá-lo para si. Então, inimizades, porfias, ciúmes e iras. Comportamento iracundo é a explosão de um temperamento descontrolado. E vejam, muitas pessoas elas querem justificar o pecado da ira, dizendo que não, pastor, isso é um traço da minha personalidade. Aqui Paulo não diz que comportamento iracundo contínuo é um traço de personalidade, não. Ele diz que ela é uma obra da carne. E se é obra da carne, nós devemos mortificar e não justificar. E não justificar. Na realidade, se nós pegarmos esse pecado, nós vamos ver que ele é o extremo oposto de um dos frutos do Espírito Santo. Lá, aqui em Gálatas capítulo 5, verso 23, a primeira parte do fruto aí, que é a mansidão. Então nós não podemos viver uma vida em ira. Depois ele fala das discórdias. E a palavra discórdias aí, ela era usada ali no contexto dos gregos para denotar aqueles que lutavam por alcançar cargos políticos ou buscavam coisas de maneira não sincera. Não sincera. A falta de sinceridade provoca as discórdias. Depois as dissensões. Paulo, em Romanos 16, 17, ele diz para que a igreja fique longe dessas dissensões, que basicamente começa na inimizade, acaba nas contendas, nas porfias e acabam fazendo de fato as divisões que acabam em facções. Provavelmente essa era uma realidade vivida pela igreja, porque nos versos anteriores, Paulo vai
vai dizer que se os irmãos eles vivem a se morder e a devorar uns aos outros, como poderiam permanecer unidos? Como seriam então uma igreja? Então, iras, discórdias, dissensões, facções. As facções é o rompimento total. No fim das contas, é o dividir aquilo que não deveria ser divisível, como o corpo de Cristo, que é um só. 1 Coríntios, Paulo fala lá do problema da igreja, que uns se diziam de Pedro, ou de Cefas, uns se diziam de Apolo, outros se diziam de Paulo, e outros ainda mais espirituais se diziam de Cristo. Obra da carne. Facções são obras da carne. E por último, e não menos importante, a inveja, que aparece em quase todas as outras listas de obras da carne ou de vícios. Ela é semelhante aos ciúmes, mas ela não alimenta esse desejo de passar o outro. No fim das contas, a inveja, ela se resume a você não se alegrar com aquilo que Deus lhe deu e ficar triste por causa daquilo que Deus concedeu aos outros. Deus deu um dom diferente para mim, um dom diferente a Paulo, outro aos outros, e eu não me alegrar com aquilo que Deus concedeu ao outro. Isso gera a inveja. Irmãos, o Espírito Santo ele é dado à igreja, e dado com dons, justamente para que a igreja permanecesse unida, e para que nós vivêssemos numa dependência mútua uns dos outros. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai explicar a razão da diversidade dos dons na igreja. E é justamente para que nós pudéssemos suprir as necessidades uns dos outros. Deus podia simplesmente, pelo poder dele, pela graça dele, dar no Espírito Santo a suficiência para cada um viver só. Aí podia cada um viver no seu canto, na sua casa, se autoalimentando, vivendo a sua vida cristã singular, una. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu do seu Espírito, e o seu Espírito deu dons a cada um que faz parte do corpo, para que nós vivêssemos uma vida de dependência mútua. Daí a razão pela qual esses vícios na irmandade, que são as inimizades, as porfias, as contendas, os ciúmes, as iras, elas são obras da carne e não do Espírito. O Espírito nos une e nos faz dependentes uns dos outros em Cristo. A carne, ela nos divide. Ela procura nos separar. Cristo morreu, subiu aos céus para de lá dar dons à sua igreja. Então nós devemos olhar para isso, a necessidade de vivermos em união, para compartilharmos uns com os outros desses dons que nos foram conferidos por Cristo. Fora disso, irmãos, é carne. É viver como o mundo vive. Talvez uma das virtudes mais louváveis no mundo hoje seja a do individualismo, a sua capacidade de conquistar, de vencer, de andar por si só, fazer acontecer as coisas. Mas nas Escrituras nós somos chamados a viver uma vida de dependência. A dependência do Espírito Santo, através da obra de Cristo, e na dependência uns dos outros, à medida em que Deus colocou o corpo de Cristo, os nossos irmãos, como aqueles que são essenciais para a nossa edificação como um corpo só. Por isso nós não devemos dar lugar à carne. Por último, Paulo fala dos vícios da vontade, ou dos vícios aí da libertinagem. Ele fala termina com as invejas, depois fala das bebedices e das glutonarias. Esse grupo final, ele menciona aqueles pecados que são os pecados de incontenção. Você não consegue segurar, você tem um apetite desenfreado por qualquer coisa. Irmãos, qualquer coisa da qual nós não conseguimos nos conter, a parte de Deus, ela pode se chamar de um vício. Comer é bom? É bom. Comer é lícito? É lícito. Mas exagerar, não conseguir parar a ponto de causar dano ao próprio corpo, glutonaria. Não sou servo de Deus, sou servo do meu corpo para comer. Cigarro.
mesma coisa. Se vicia, acaba não se afastando, não tem como se afastar, está sujeito àquilo. É um escravo e não um livre. Daí a necessidade que nós temos de olhar tudo aquilo que está à nossa volta e ver se é lícito ou não, se é bom ou não. E aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas elas me são lícitas. Mas o que ele diz? Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma delas. Vê aí para contextualizar para a gente hoje. Vê as redes sociais, é bom? WhatsApp, Facebook, Instagram. É legal ter notícias daquelas pessoas que estão longe. Mas acordar e dormir olhando rede social, trocar o trabalho pela rede social ou qualquer outra coisa, tudo aquilo que domina a nossa vida, que não seja o Senhor, irmãos, entra nessa categoria dos vícios desenfreados, que são o extremo oposto de outro fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, vícios incontidos, a vontade incontida é obra da carne. Nós não somos livres para vivermos como loucos seguindo os desejos da nossa carne, mas para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Qual o problema com tudo isso? Paulo termina no verso 12 dizendo, no verso 21 dizendo: coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. São obras horríveis e detestáveis. Viver sobre o domínio da carne é temer. Porque nós devemos temer. Porque se vivemos sobre o domínio da carne, irmãos, não há espaço no reino dos céus para nós. Paulo fala todas essas coisas para nós considerarmos. São importantes. Se não fosse importante, não estaria na Escritura. Nós somos suscetíveis a elas. Se não fôssemos, não estaria na Escritura. Mas lembrem-se do texto que nós lemos lá na confissão. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem é que vai ousar considerar essas coisas como sem importância, quando Deus as considerou importantes, quando Deus odeia tanto essas coisas a ponto de colocá-las na lista daquilo que nós devemos evitar, deixando claro para a gente o que é a obra oposta à obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aqueles que vivem a fé em Cristo, aqueles que foram verdadeiramente livres, eles são novas criaturas e vivem para viver de maneira diferente, para viver de maneira santa, separada daquela do mundo. O Espírito que habita em nós é o Espírito Santo. Ele vai nos levar à santificação. Então, Paulo não diz aqui, aí para terminar, voltando àquilo que eu falei lá no início já, que o problema aqui não é praticar essas coisas. Praticar essas coisas é um problema, sim. Nós não devemos, como eu disse, consentir com quaisquer desses vícios. Como falei lá do temperamento. Ah, não, pastor, essa questão dessa minha explosão, essas arroubos de raiva que eu tenho, não são traços da minha personalidade. Nós não devemos consentir. Isso não faz parte de quem nós somos. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E aí observarmos nossa vida. Se nós temos um novo desejo para viver, as nossas boas obras, ou viver longe disso, não nos salvam. Mas nos mostram o caminho que nós devemos traçar, se nós de fato formos alcançados pela graça de Deus. Para terminar, irmãos, percebam que assim, toda vida que a gente lista pecados, é muito fácil, à medida em que essas coisas vão passando, e passando um filme também na nossa cabeça, e nós começamos a nos lembrar das pessoas que estão ao nosso redor. Rapaz, olha, fulano é assim mesmo, fulano com qualquer coisa está estourando, tem pavio curto. Ou fulano vive de caçar confusão, é contencioso, iracundo, fulano é invejoso, fulano... Essas coisas, elas são colocadas, irmãos,
para nós, para que nós as reparemos em nossas vidas. Tanto quanto os primeiros pecados, aqueles da área da imoralidade. Pastor, para que falar isso para a gente? Aqui é uma igreja de cristãos. Nós tememos a Deus. A gente costuma muito olhar para o mundo e dizer, o mundo está cheio aí de imoralidade, de pornografia e todas essas coisas. Mas essas coisas elas podem facilmente entrar no seio da nossa casa, no meio da nossa vida. E podemos ser escravizados por elas se não vigiarmos. Daí a razão delas serem colocadas diante de nós. E a razão de sermos lembrados novamente disso é porque nós temos a grande tendência de fecharmos os nossos olhos aos vícios que são inerentes à nossa pessoa e enxergar aqueles que estão no próximo. Que nós não venhamos a nos justificar, irmãos, de cada um desses pecados que nós cometemos, que venhamos a abandoná-los. A única justiça que nos torna aceitável diante de Deus é a justiça de Cristo. Não são as justificativas que nós damos com os nossos lábios. E se nós não nos encontramos em nenhuma desses vícios, que nós possamos não nos conformar com isso. Porque aquilo que Deus espera de nós não é simplesmente que vivamos a via negativa. Apesar de, como o pastor Esther já deve ter explicado aos irmãos, os mandamentos eles terem sido postos, quase em sua maioria, de forma negativa, dizendo não faça isso, não faça aquilo. Todos os mandamentos, por outro lado, eles têm um mandamento positivo para nós. Então não é simplesmente abandonem essas obras, mas façam isso, isso, isso. Essas são as obras que são exigidas de nós. E aí Deus nos dê a graça de olharmos para essas coisas e fazermos o que Paulo vai dizer, o que nós devemos fazer no verso 24. Isso aí seria coisa para expor em outro sermão, mas não tem como a gente não ligar ele com isso. Aqueles que estão em Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós devemos fazer morrer o velho homem e viver a nova vida em Cristo. E viver seguindo os passos do Espírito Santo de Deus e produzindo os frutos do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos, com a graça de Deus, mortificar o velho homem. Que esses não sejam os nossos frutos, irmãos. Que se os encontrarmos em nossas vidas, que possamos arrancá-los pela raiz. Que possamos confessarmos, nos arrependermos e de fato deixá-lo. Para poder seguir aquele único caminho que o Senhor nos deixou. A vida de amor, guiada pelo Espírito Santo de Deus, em renovação diária, em arrependimento diário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e orar para encerrar. Senhor nosso Deus, quantas são ainda as áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas, que precisam ser moldadas. Nós te pedimos, Senhor, que não nos deixe fazer com que essas coisas entrem em nossa mente e que se esvaiam, que não deixe que nós embotemos o entendimento dessas coisas por causa da nossa consciência, que pode estar cauterizada, de tanto nos justificarmos por praticarmos o mal. Que o Senhor abra os nossos olhos e que nos dê genuíno arrependimento. Que nos ajude, Senhor, a nos livrar do velho homem. Que terrível é, porque mesmo depois de crucificado ainda vive. Ó Deus, dá-nos forças para lutar contra a nossa velha natureza. Dá-nos gozo, alegria, ó Deus, de andar segundo o Espírito Santo. Dá-nos esse fruto, que possamos odiar, ó Deus, as obras da carne e não termos o gozo dela, que é o gozo do mundo. Anima assim o nosso coração. Dá-nos a graça do Teu Filho para isso, Senhor. Fica conosco agora, nos abençoa, nos despede em paz para os nossos lares. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, a consolação e as virtudes do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus que se espalha sobre a face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém. Deixe sentar, irmãos.